Você já percebeu que o mundo lá fora está em colapso? Crises, inseguranças, depressão, medo. O dinheiro parece escapar das suas mãos como areia. As promessas de felicidade que te venderam não passam de ilusões baratas. Mas deixa eu te perguntar, quem é que está realmente te protegendo? Onde está a sua verdadeira segurança? Você tem buscado no lugar certo? Ou está caminhando para o abismo sem nem perceber? Porque eu vou te dizer uma verdade que poucos têm coragem de falar. Quem coloca sua confiança nas coisas deste mundo está condenado a viver uma vida de instabilidade, frustração e vazio. Mas, e se eu te dissesse que existe um mapa, um código sagrado, um roteiro divino, uma chave espiritual que não apenas te protege, mas te conduz a uma vida estável, próspera, abundante e cheia de propósito? Esse mapa está escondido no Salmo 16, o salmo que muitos leem, mas poucos entendem. O salmo que, se aplicado, pode se tornar o maior divisor de águas da sua história. Hoje, você vai descobrir como alinhar sua vida diretamente com o plano de Deus e ativar a partir de hoje um ciclo de proteção, prosperidade e estabilidade que nenhuma crise do mundo será capaz de derrubar. Mas atenção, isso não é para os fracos. Não é para quem se esconde na desculpa, na vitimização e na procrastinação. É para quem está pronto. Pronto para rasgar contratos com a mediocridade e selar um pacto definitivo com a sua verdadeira identidade divina e com o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Se você está pronto, respira fundo, porque a sua jornada começa agora. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 16, 1. Quantas vezes você acordou no meio da noite com o peito apertado, com aquela sensação estranha, aquela angústia que te faz questionar? E se tudo der errado? E se eu perder tudo? Quem vai me segurar? Quando tudo e todos me falharem? O mundo tenta te convencer de que a segurança está no dinheiro, ou em um emprego fixo, ou até mesmo em relacionamentos, status, curtidas. Mas a verdade é crua, direta e inegociável. Nada, absolutamente nada, nesse mundo tem poder para te proteger de verdade, porque tudo que é humano, tudo que é material, é frágil, passageiro, instável. E é exatamente aqui que começa o Salmo 16. Davi não começa esse salmo pedindo riquezas. Ele não pede fama. Ele não pede vitória sobre inimigos. Ele pede proteção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Sabe o que isso significa? Que antes de qualquer vitória externa, antes de qualquer prosperidade material, existe um requisito espiritual inegociável: estar debaixo da cobertura divina. A verdadeira estabilidade começa no espírito. Quem não está protegido espiritualmente vive à mercê do caos do mundo. Davi entendia uma coisa que a maioria esqueceu: que confiança em Deus não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência. E mais do que isso, é uma estratégia de prosperidade e vitória em qualquer cenário. Pensa em Thomas Edison. Sim, o gênio que inventou a lâmpada elétrica. Quando seu laboratório pegou fogo, ele olhou para aquilo tudo queimando e disse: ali se foram todos os nossos erros. Agora podemos recomeçar. Por quê? Porque quem carrega a verdadeira proteção entende que nada externo define sua segurança. Seu verdadeiro patrimônio está dentro, está no invisível. De quem você tem buscado proteção? No que você tem colocado sua confiança? Você está realmente protegido ou está vulnerável, se iludindo com falsas seguranças? Se você não entender isso, nada do que vier depois faz sentido. A verdadeira prosperidade começa quando você se coloca debaixo da proteção sobrenatural de Deus. Se você está entendendo isso, se prepare, porque no próximo capítulo você vai descobrir a decisão que muda destinos, a decisão que separa aqueles que vivem no caos daqueles que ativam o ciclo da prosperidade divina. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho bem além de ti. Salmo 16, 2. Se eu te dissesse que existe uma única decisão capaz de mudar absolutamente tudo na sua vida, você acreditaria? Não é uma decisão qualquer.
Não é sobre qual faculdade escolher. Não é sobre que negócio abrir, nem sobre onde investir seu dinheiro. É sobre quem ocupa o trono da sua vida. É sobre quem você declara como seu verdadeiro Senhor. Davi não diz, eu tenho Deus. Ele diz, tu és o meu Senhor. E então, ele faz a declaração mais poderosa de todas. Não tenho bem além de ti. Para, respira. Deixa isso entrar no teu espírito. O que significa isso? Significa que, quando Deus é o seu Senhor, tudo o que você precisa já está garantido. Ele não é apenas um Deus distante. Ele não é só um conceito espiritual. Ele se torna sua fonte, sua raiz, sua base. O mundo te ensinou errado. Disseram que você precisa correr atrás de dinheiro. Disseram que precisa se matar de trabalhar, se esgotar, se sacrificar, se comparar. Disseram que felicidade está em conquistas, status, posses. Mentira. Quando você declara, não tenho bem além de ti, você ativa uma lei espiritual que poucos conhecem. Você sai da lógica do esforço humano e entra na lógica do favor sobrenatural. Oprah Winfrey, ela nasceu na pobreza extrema, abusada, rejeitada, humilhada, mas um dia ela fez essa mesma decisão espiritual. Deus, tu és o meu Senhor. Eu coloco minha vida nas tuas mãos. E desde então tudo mudou. Ela parou de correr atrás do mundo e passou a atrair. Resultado? Uma das mulheres mais ricas, influentes e poderosas do planeta. E ela sempre repete, tudo o que sou, devo a Deus. Quem é o seu Senhor de verdade? O que ocupa o trono do seu coração? Você vive correndo atrás? Ou já entendeu que tudo flui quando Deus é sua fonte? Se Deus não é o seu Senhor, então sua vida está fundamentada em areia. Um vento leva, uma crise derruba, uma traição te destrói, uma demissão te arruína. Mas quando você declara no Espírito, não tenho bem além de ti, aí sim, sua vida entra em alinhamento com o céu. Aí sim, você ativa o fluxo da provisão, da proteção e da prosperidade sobrenatural. E agora, se você achou isso forte, se prepara, porque no próximo capítulo nós vamos entrar no ponto mais negligenciado. Quem está ao seu lado pode estar te empurrando para o abismo, ou te impulsionando para o seu destino de glória. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Salmo 16:3. Olha ao seu redor. Sério, faz isso agora. Quem são as 5 pessoas que mais estão na sua vida? Porque eu te digo, sem medo de errar, o seu destino está diretamente ligado ao seu círculo de influência. Davi sabia disso. Ele escreve, quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa se cercar de gente que tem aliança com Deus, e não com o sistema do mundo. Gente que vive de fé, gente que tem mentalidade de reino, gente que não se dobra para mediocridade, para fofoca, para reclamação, para vitimismo. Gente que te puxa para cima. Quem anda com fracos termina fraco. Quem anda com fofoqueiros termina tóxico. Quem anda com vítimas termina falido emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Agora anota isso na sua alma. O que você tolera no seu ambiente, você permite na sua vida. Jeff Bezos, quando começou a Amazon, ele não se cercou de gente negativa dizendo, isso não vai dar certo. Ele buscou mentes brilhantes, pessoas que acreditavam no impossível, que pensavam grande, que tinham fome de construir, de criar, de vencer. Resultado? A maior empresa de e-commerce do planeta. Se Bezos entende o poder do círculo de influência no natural, imagina você que carrega o Espírito do Deus vivo, aplicando isso no sobrenatural. Quem hoje precisa ser desconectado da sua vida? Quem te puxa para baixo, te alimenta com medo, dúvida e mediocridade? E mais importante, quem você precisa começar a se aproximar hoje para alinhar sua vida ao plano divino? Porque existe uma regra espiritual imutável. Você se torna igual àqueles com quem mais convive. E se você está entendendo isso, prepara sua mente, porque no próximo capítulo, nós vamos romper de uma vez por todas
com os falsos deuses, os ídolos invisíveis que estão te travando, te adoecendo e te impedindo de acessar o mapa da prosperidade divina. As dores se multiplicarão àqueles que escolhem outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei seus nomes nos meus lábios. Salmo 16, 4. Você quer saber por que tanta gente vive em dor? Por que tanta gente vive em ciclo de frustração, derrota, ansiedade, depressão e miséria? O texto é claro, a palavra é direta. As dores se multiplicarão àqueles que escolhem outros deuses. E agora eu te pergunto, com toda a autoridade espiritual, quem é o seu Deus? O que tem ocupado o trono da sua vida, da sua mente, do seu coração? Porque não se engane, ídolo não é só uma imagem de madeira ou pedra. Ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. É o dinheiro que você acha que vai te salvar. É aquele relacionamento que virou sua obsessão. É o status, é a fama, é o reconhecimento. É a busca desesperada por validação nas redes sociais. É o vício no controle, na ansiedade, na autossuficiência. Sabe qual é o problema? Quem entrega sua alma para esses deuses invisíveis paga caro. O preço é dor. O preço é confusão. O preço é vazio. Tudo aquilo que você idolatra um dia vai te destruir. Olha para a história de tantas celebridades que pareciam ter tudo: fama, dinheiro, reconhecimento, e mesmo assim mergulharam em depressão, vícios, overdose e até suicídio. Por quê? Porque quando você faz do dinheiro, da fama, do prazer ou de qualquer outra coisa seu Deus, você se desconecta da fonte da vida e tudo perde o sentido. Davi faz aqui uma declaração que precisa entrar no seu espírito hoje. Eu não oferecerei as suas libações, nem tomarei seus nomes nos meus lábios. Sabe o que é isso? É um voto, é um corte, é uma decisão radical. Eu não participo mais do sistema deste mundo. Eu não negocio minha alma por migalhas. Eu não me dobro mais diante dos ídolos invisíveis. O que hoje você precisa arrancar do trono do seu coração? Que ídolos precisam ser destruídos na sua mente? Você tem coragem de fazer esse corte hoje, agora, e selar um novo pacto com Deus? Porque uma coisa é certa: enquanto existir idolatria na sua vida, não existe espaço para a plenitude da prosperidade divina. Se você está preparado para esse rompimento, se você está decidido a viver uma vida estável, próspera, abundante e protegida, se prepara, porque no próximo capítulo você vai entender o que significa: o Senhor é minha herança e meu cálice. O verdadeiro segredo daqueles que nunca mais serão abalados. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Salmo 16, 5. Agora, escuta isso. Escuta como se sua vida dependesse disso. Porque ela depende. Existe um segredo espiritual que separa os que vivem em ansiedade, medo e escassez dos que caminham debaixo de paz, estabilidade e prosperidade sobrenatural. Davi declara: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Sabe o que isso significa? Que Deus não é apenas aquele que te dá as bênçãos. Ele é a própria bênção. Ele não é apenas quem te entrega a vitória. Ele é a própria vitória. Enquanto você buscar coisas, vai viver perdido. Enquanto você buscar resultados, vai viver frustrado. Mas quando você entende que Deus é a sua porção, que Deus é o seu cálice, então tudo começa a fluir. Porque quem tem a fonte não precisa correr atrás dos recursos. Os recursos correm atrás de quem tem a fonte. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça. Ele entrevistou os homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo e descobriu um padrão invisível. Todos eles tinham uma conexão profunda com uma fonte superior. Chamavam de Deus, de consciência infinita, de inteligência suprema. Mas o princípio era o mesmo. Quem confia na fonte se torna imparável. E olha que poderoso. Hill dizia que mais valioso do que qualquer fortuna era o domínio da própria mente alinhada com o espírito. Porque quem domina a mente e se alinha espiritualmente
governa a própria realidade. Davi ainda afirma: Tu sustentas a minha sorte. Sabe o que isso significa no hebraico original? Que Deus segura as cordas do seu destino, que Ele é quem determina, protege e garante sua caminhada. Você está bebendo de que cálice? Está se alimentando do medo, da ansiedade, da escassez? Ou está se alimentando da confiança total em Deus como sua fonte e sua porção? Porque aqui está a verdade definitiva. Quando Deus se torna sua herança, não existe crise, não existe desemprego, não existe pandemia, não existe falência que te derrube. Você se torna inabalável, porque sua sorte, seu destino, não está na mão de homens, está nas mãos de Deus. Se prepara, porque no próximo capítulo você vai descobrir algo ainda mais profundo: a geografia da benção. O que significa? As linhas caem-me em lugares deliciosos, e como isso molda seu destino espiritual, emocional e financeiro. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Salmo 16, 6. Você já sentiu que parece que alguns lugares drenam sua energia? Parece que certos ambientes roubam sua força, sua motivação, sua clareza? Isso não é impressão. Isso é lei espiritual. Davi revela aqui um dos segredos mais ocultos e poderosos da espiritualidade aplicada à prosperidade. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Existe uma geografia espiritual. Existe um território, um espaço no mundo que foi desenhado no céu, especificamente para você. E enquanto você estiver fora desse lugar, físico, emocional, mental e espiritual, nada flui. Mas quando você entra nesse território, o favor te encontra. A provisão te encontra. As portas se abrem. Os recursos chegam. Você não nasceu para se adaptar a qualquer ambiente. Você não nasceu para se encaixar onde Deus nunca te colocou. Você nasceu para ocupar o território que Deus separou exclusivamente para você. Steve Jobs, quando foi demitido da própria empresa, parecia o fim, mas na verdade foi o reinício. Ele entendeu que o território onde ele estava não era mais dele. Saiu de... criou a Pixar, revolucionou outra indústria e depois voltou, mais forte, mais alinhado, e fez da Apple uma das maiores empresas da história. Por quê? Porque quem entende onde está o seu território nunca fica perdido por muito tempo. É questão de tempo até o alinhamento gerar frutos. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus traçou linhas no mundo espiritual. Que existe um território, um espaço, um ambiente, uma missão, uma conexão que é seu. E quando você pisa nesse território, você ativa o fluxo da bênção, da prosperidade e do favor. Você está hoje no território certo. Está vivendo onde sua alma floresce. Ou está sobrevivendo onde sua alma adoece. Está cercado de pessoas que te alinham ou que te drenam, porque aqui vai a verdade. Não existe prosperidade no lugar errado. Não existe estabilidade fora do centro da vontade de Deus. E se você entendeu isso, se prepara, porque no próximo capítulo você vai acessar uma das maiores chaves espirituais de toda a sua vida: o poder da instrução noturna. O que você faz enquanto o mundo dorme determina se você vai viver uma vida comum ou uma vida extraordinária. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até durante as noites, o meu coração me ensina. Na Salmo 16, 7, sabe o que diferencia as pessoas comuns daqueles que se tornam lendas? É o que acontece quando o mundo dorme. Davi revela aqui um segredo espiritual absurdo. Até durante as noites, o meu coração me ensina. Sabe o que isso significa? Que enquanto o corpo descansa, o espírito permanece ativo. Que enquanto os olhos físicos se fecham, os olhos da alma continuam enxergando. Existe uma dimensão espiritual acessível apenas na quietude da noite, onde Deus ministra, onde Ele libera códigos, onde Ele entrega estratégias, respostas, direcionamento, quebra de crença violenta, enquanto a maioria perde horas na ansiedade, na preocupação
ou se anestesiando com redes sociais e entretenimento, os que são despertos espiritualmente estão recebendo instruções diretas do trono de Deus. Thomas Edison. Você sabia que Edison fazia um exercício específico? Ele tirava cochilos curtos, segurando objetos nas mãos. Quando o corpo relaxava, os objetos caíam e o barulho o acordava no exato momento em que ele estava entrando no estado entre o consciente e o inconsciente. Nesse microestágio, as maiores ideias, inovações e soluções apareciam. Ele literalmente acessava o banco de dados invisível da mente infinita. Sabe como isso se traduz no mundo espiritual? Quando você alinha sua mente e seu espírito com Deus, até enquanto dorme, Ele te instrui. Enquanto outros estão paralisados pela dúvida, você recebe direção, recebe estratégia, recebe clareza, recebe sabedoria que transforma vidas, negócios, relacionamentos e destinos. Antes de dormir, você declara: Senhor, eu entrego minha mente, meu coração e meu espírito em tuas mãos. Me instrui esta noite. Libera sobre mim sabedoria, direção e entendimento. Fala, porque o teu servo ouve. Faz isso, e você vai ver sua vida mudar de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. O que você tem alimentado antes de dormir? Está se conectando com o céu ou com as distrações do mundo? Está permitindo que Deus te instrua ou está deixando que o medo, a ansiedade e a confusão ocupem seu espírito? Se você entendeu o poder da instrução noturna, se prepara, porque no próximo capítulo você vai descobrir como se tornar inabalável. Como viver uma vida onde absolutamente nada te derruba. Nem crise, nem perdas, nem traições, nem medo, nem o próprio inferno. Tenho sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, nunca serei abalado. Salmo 16:8. Você já sentiu que a vida parece um campo de guerra? É uma batalha invisível, onde a cada dia tentam derrubar sua fé, sua mente, sua esperança, seus sonhos. Crise econômica, problemas familiares, doenças emocionais, ansiedade, medo, rejeição, solidão, fracasso. Mas agora escuta isso. Existe uma tecnologia espiritual, um código divino, um segredo dos céus, que te torna inabalável. Davi revela isso com clareza. Tenho sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, nunca serei abalado. O problema da maioria das pessoas é que elas têm Deus como uma opção, não como uma prioridade. Davi não diz: de vez em quando olho para o Senhor. Ele declara: tenho sempre o Senhor diante de mim. Isso é foco espiritual. Isso é alinhamento mental. Isso é estado de consciência contínuo. Nelson Mandela, 27 anos preso. 27 anos. Mas ele declarou: vocês podem aprisionar meu corpo, mas nunca minha mente nem minha alma. E quando saiu, não saiu destruído. Saiu forjado. Saiu inabalável. E se tornou o líder que mudou o destino de uma nação. Quando você coloca Deus na sua frente todos os dias, quando você entende que Ele está à sua direita, te sustentando, te protegendo, te guiando, não existe vento forte o suficiente para te derrubar. Podem te abandonar, podem tentar te derrubar, podem te criticar, te sabotar, tentar puxar seu tapete. Mas quem carrega Deus na frente e Deus ao lado, vive numa bolha de blindagem espiritual e emocional que nada nesse mundo pode quebrar. Quem tem guiado sua vida? Você olha mais para problemas ou para a presença de Deus? Você foca mais no caos ou na promessa? Você é guiado pelo medo ou pela fé? Aqui está a sentença espiritual para sua vida. Quem tem Deus na frente e Deus à direita, não vive refém do medo, vive refém do propósito. E se você está entendendo isso, se prepara, porque no próximo capítulo nós vamos destravar o mapa mais poderoso da sua existência: o caminho da vida. A fórmula da alegria, do propósito e da abundância. Far-me-ás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua direita, a delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Existe, sim, existe um caminho, o caminho da vida, o caminho da plenitude,
o caminho da alegria. O caminho da prosperidade que não depende do sistema, da economia, de políticos ou de sorte. Davi declara com clareza sobrenatural: far-me-ás conhecer o caminho da vida. Sabe o que isso significa? Que Deus não te chamou para viver perdido, que Deus não te chamou para viver sem direção, que Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver, viver de verdade. O código que poucos entendem: alegria não é acidente, prosperidade não é sorte, paz não é coincidência. Tudo isso é resultado de estar no caminho da vida. O caminho que começa na presença de Deus e se manifesta no mundo físico como estabilidade, clareza, sabedoria, favor, prosperidade e expansão. Oprah Winfrey. Ela sempre diz: minha maior realização foi alinhar minha vida à voz de Deus. Não foi sorte, não foi acaso, foi decisão espiritual, escolher andar no caminho da vida. Resultado? Uma das mulheres mais influentes, ricas, respeitadas e felizes do planeta. E ela declara: minha alegria vem da minha conexão com Deus. A fórmula invisível mais real, presença mais propósito igual prosperidade. Davi revela: na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpétuas. Plenitude não é alegria momentânea. Não é felicidade baseada em boletos pagos ou curtidas nas redes. É uma alegria indestrutível, inegociável, incorruptível. E quem carrega essa presença se torna imparável no espírito e imparável na vida. Você tem caminhado no caminho da vida ou no caminho da sobrevivência? Você está na estrada do propósito ou no labirinto do medo, da ansiedade e da escassez? Sua alegria é baseada no externo ou está enraizada no invisível? Aqui está a sentença divina para sua vida. Quem escolhe o caminho da vida acessa a plenitude, a paz, a abundância, a prosperidade que não pode ser roubada, quebrada, nem destruída. E se você achou isso forte, se prepara, porque no próximo capítulo nós vamos destravar o destino final dos que confiam em Deus, a plenitude da alegria e os prazeres eternos. O ponto mais alto de toda essa jornada. Na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpétuas. Salmo 16:11, parte final. Agora, você chegou no destino final dessa jornada, o ápice, o cume da montanha espiritual. Davi revela não apenas um caminho, mas o destino dos que confiam em Deus. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias perpétuas. Presta muita atenção. O mundo te ensinou que alegria é momentânea, que prazer é passageiro, que felicidade é instável, que prosperidade é algo que você pode perder. Mentira. No reino a lógica é outra. A alegria é plena. O prazer é perpétuo. E a abundância é eterna. Não existe vida plena longe da presença de Deus. Não existe prosperidade verdadeira fora do centro da vontade dele. E não existe paz duradoura fora dos braços do Criador. Davi não está falando só da eternidade após a morte. Ele está falando de uma dimensão de vida que começa aqui e agora. Quando você vive na presença, você ativa um estado de plenitude que não depende do externo. Oprah, Edison, Mandela, Bezos, Hill, todos entenderam de formas diferentes que a verdadeira plenitude vem de algo que não é palpável, mas que governa o palpável. Uns chamaram de consciência suprema, outros de força divina, outros, como Davi, tiveram a revelação completa, a presença de Deus. A pergunta que separa: quem vive de quem sobrevive? Você vai continuar buscando migalhas de felicidade no mundo? Vai continuar buscando prazer raso, momentâneo, que te esgota mais do que te preenche? Ou vai decidir agora acessar a fonte da plenitude, da alegria, da paz e da prosperidade que nada nem ninguém pode roubar? Sentença final sobre sua vida. Quem escolhe viver na presença de Deus vive uma vida onde a alegria não depende de boletos pagos, onde a paz não depende da opinião dos outros, onde a prosperidade não depende de sorte, política ou economia. É uma vida blindada,
uma vida próspera, uma vida alinhada com o céu, uma vida onde a plenitude é a regra e não a exceção. Agora você sabe. Agora não há mais desculpas. O mapa está nas suas mãos. O Salmo 16 te entregou as chaves. E a única pergunta que resta é: você vai continuar vivendo como vítima do sistema ou vai se levantar como herdeiro do reino? Você vai continuar se alimentando da escassez ou vai beber do cálice da plenitude? A escolha é sua. Sempre foi. Você acabou de acessar um dos códigos mais sagrados e poderosos do universo. O mapa divino para uma vida estável, próspera, abundante e, acima de tudo, alinhada com o céu. Agora você entende que a verdadeira proteção não vem do dinheiro, que a verdadeira estabilidade não vem de um emprego, que a verdadeira alegria não vem de coisas nem de pessoas. Ela vem da presença, da conexão, da decisão inegociável de colocar Deus no centro. O mundo lá fora vai tentar te puxar de volta, vai tentar te fazer esquecer tudo que você ouviu aqui, vai querer te arrastar de volta para o medo, para a ansiedade, para a escassez, para a mediocridade. Mas agora, você não é mais ignorante. Agora, você não é mais vítima. Agora você tem as chaves. Agora você tem o mapa. E eu te faço um convite. Não deixe essa revelação morrer aqui. Não permita que o sistema te roube essa consciência. Leva isso para a tua vida. Aplica. Vive. Encara o mundo como quem carrega no peito um pacto com o céu. Porque você carrega. Decida hoje romper com os ídolos do mundo. Decida hoje alinhar sua vida com o território que Deus te deu. Decida hoje ser instruído até enquanto dorme. Decida hoje se tornar inabalável. Decida hoje acessar o caminho da vida. Decida hoje viver na plenitude da presença. Porque quem escolhe viver na presença nunca mais volta para a escassez. Nunca mais volta para a mediocridade. Nunca mais volta para uma vida rasa. Agora, decida. Decide quem você quer ser daqui para frente. Decide de que lado da história você vai viver. O mapa está nas suas mãos. A decisão é sua. Se essa mensagem falou com sua alma, se isso acendeu algo dentro de você, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve e, mais importante, deixa nos comentários: eu escolho o caminho da vida. E que o Salmo 16 não seja apenas um texto na sua Bíblia, mas seja o código que vai reger a sua vida a partir de hoje até a eternidade.